cair diretamente no YouTube, tá vendo? Então, tá. nós estamos ao vivo agora, oficialmente. Queria agradecer primeiramente a Deise a sua presença, diretamente de Virgínia, nos Estados Unidos, né, Deise? Isso. Boa tarde. Boa noite aí, Boa o Brasil, tarde. né, vocês. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Primeiro, além de te agradecer, queria te dar a palavra para você falar um pouquinho mais da Deise, né? Tanta história que tem aí, já participou de evento do Dave Asprey, já está no mercado há bastante tempo, então fale um pouquinho sobre você, Deise. Eu já moro aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 22 anos, então já estou bem americanizada. Mas sempre vou no Brasil visitar minha família, né? E eu comecei a minha jornada, eu até separei aqui um livro. Na minha jornada de biohacking, começou numa conferência que houve quando eu morava em Alabama, em 2016, eu acho. Eu morava em Alabama, tinha uma conferência sobre uma autora de um livro que fala sobre a psicologia e a saúde do estômago e dos microbiomes, né? Então eu fui atrás dela, eu vi um panfleto que ela estava falando nessa conferência e eu pensei, vou, né? E nessa conferência, na hora das refeições, nós tínhamos as refeições todos juntos numa mesa grande e tal, várias mesas, né? Estava lá o Ben Greenfield. Nossa. Então, muitos biohackers sabem, né? Conhecem o Ben Greenfield aí no Brasil, né? E como era Com na minha... certeza. O Greenfield estava com um probleminha no ombro, e ele me pediu para indicar alguém para fazer uma massagem no ombro dele, né? Uma terapiazinha. E eu me ofereci, então, mas eu nem sabia muito quem é. Eu vi que ele estava fazendo palestra na conferência, mas eu não sabia muito sobre ele, né? Então, estava eu lá dirigindo ele, levando ele para fazer uma massagem, nem sabia quem era, né? E eu perguntei então para ele, mas então o que você faz? E aí que eu expliquei pela primeira vez biohacking. Ele falou, né? Eu faço isso, e eu sou biohacker. E o que é biohacker? Então, quando eu cheguei em casa, imediatamente eu fui no Google procurar a palavra biohacking. E essa palavra essa pesquisa me levou a este livro aqui, do Dave Asprey. Esse eu já li. Teve um amigo meu que trouxe dos Estados Unidos, eu cheguei a ler ele. Ele é muito bom, não sei o título aí em português, Headstrong. É cabeça boa, né? Cabeça boa, forte, né? No Sim. Brasil, acho que eles dariam outro nome, mas Headstrong é mais bonito, assim. Um que ressoa mais com o português aí, né, eu acho. Então. Cabeça à prova de balas, talvez algum tipo, porque tem um livro dele, né? Tem um livro de dieta também, então. Tem. Eu li esse livro e começou a me abrir várias coisas. Então, aí eu pesquisei no site dele também. Ele criou o Instituto de Potencial Humano. E Isso nesse mesmo. instituto, eu reparei que eles estavam oferecendo um curso de coaching, de biohacking coaching. Olha, né? Legal. E foi então que eu me matriculei nesse curso e fui na minha primeira conferência de Bulletproof em 2017. Uau! Lá em Pasadena, em Califórnia. Só dá um oi para todo mundo aqui, Deise. Antônio, todos que estão ao vivo, sejam bem-vindos. Deixem suas perguntas aqui, que a gente vai responder no finalzinho do nosso bate-papo. Só para não cortar a Deise aqui. Deise, continua sua história. Aí você foi no evento do Bulletproof. Sim. Então, lá começou a nossa turma, né? Era uma turma daquele ano, da Pasadena, 2017. A nossa turma começa lá e depois nós voltamos para casa e durante os próximos 9 meses é que houve nosso treinamento, né? Que foi maravilhoso. E uma coisa leva a outra. Eu me tornei treinadora de neurofeedback e fui aprendendo cada vez mais, né? Eu já tinha me formado na faculdade de ciências de saúde natural, né? Como naturopata. E depois, o que me levou, no final, me levou à medicina energética, que é a minha paixão agora,
né? Eu descobri, eu amo essas tecnologias que estão surgindo agora, que comprovam o invisível, né? É tão bom, né, Deise? Uhum. A gente encontrar o que a gente gosta, assim, ter essa paixão, assim, é muito bom, assim, dá para ver nos seus olhos, o jeito que você fala, e isso é Ai, muito legal. O beleza. evento do Bulletproof foi que ano? Foi 2015? Foi recente? 2017, esse foi, eu acho que foi o segundo, né? Aí Nossa, legal. teve um ano que ele pulou, depois teve outro, e agora, o ano passado, por causa do Covid, não teve Sim, online. Esse ano está foi. programado para setembro, agora não sei se vai haver, É se vai acontecer. complicado, né? Essa É. pandemia. Mas é isso, a sua paixão por essa área, bioenergia, é até nova, né? Essa questão da bioenergética. Como que você vê essa questão das tecnologias, né? Fala um pouquinho o que é bioenergética, eu acho que a galera deve estar até É. tentando entender. Bioenergética, então, é um dos ramos da medicina energética. A bioenergética é uma abordagem científica que estuda a energia dos sistemas vivos, né? Ela explora o campo da física e da energia que influencia o nosso corpo físico. Então, isso nos traz ao tema o corpo bioenergético, que é o que nós escaneamos, né? O seu corpo Sim, bioenergético, sim. da voz, análise de voz, né? Que antes eles usavam tipo um mouse, assim, você colocava a mão aqui, que até te mandei um desse, né? Mas agora a tecnologia está mais avançada, você pode escanear através da voz no seu próprio celular ou telefone. Aliás, celular ou computador. Então, ele mede, essa tecnologia, ela vai medir o seu campo bioenergético. Então, o que é o campo bioenergético? Né? Então, o campo Sim. energético, ele é uma combinação de qualquer tipo de campo de energia que nosso corpo produz. Nesse conceito de um campo bioenergético já existe há milhares de anos atrás, né? Nós já escutamos, né, a Ayurveda e o sistema de chakras, na China também, com o sistema de meridianos e acupuntura. E hoje... oi? Não, estou só concordando, é isso mesmo. Sim. Então, e hoje nós temos várias tecnologias agora que umas já conhecidas, outras estão surgindo agora no mercado, né? São tecnologias que medem a energia do nosso corpo. Nós já conhecemos o eletrocardiograma, que mede a energia do coração, já é bem conhecido, né? Lógico. E o eletroencefalograma, que avalia as ondas cerebrais, tá? Então, aí voltando nesse conceito do corpo bioenergético, o nosso corpo produz campos eletromagnéticos, né? Assim como o coração e o cérebro. Também produz campos sonoros. As nossas células, cada célula tem um potencial elétrico, tá? E esse, então, é o conceito do campo bioenergético, da maneira mais simples possível. Nossa, eu vou me segurar para não fazer muitas perguntas, porque você tem muita coisa para falar. Eu tenho Mas, bastante informação para falar. nossa, pois é, não. Então manda ver. Acho que o outro ponto, além da essa questão bioenergética, acho que é até bacana falar um pouco pro pessoal que o nosso corpo ele é energia física e química, como você me falou no dia que você fez uma análise no meu corpo, né? Pelo seu conhecimento e pelo software. Qual que é essa relação com as tecnologias novas, assim, tanto positivamente quanto negativamente? Repete essa pergunta. Porque você falou sobre a questão da bioenergia. Então, assim, resumidamente para o pessoal, o corpo é energia física e energia química. Então, nós somos esse processo. Na sua visão, até aproveitando outro ponto do que a gente já combinou de bater um papo aqui, como que você vê essas novas tecnologias, tanto positivamente quanto negativamente? Então, a física vem primeiro do que a química. A química é importante, o corpo, né? O corpo físico é importante. Nós temos o básico, a dieta, né? Aliás, a nutrição e tudo tem o básico. Mas o que vem primeiro é a energia, né? O tanto que nós falamos sobre essa medicina é medicina de energia e informação, tá?
Então, cada vez mais, né, na medicina energética, nós estamos integrando esse conceito utilizando a energia e a informação. Eu digo informação porque não é só a energia que importa. Então, nós temos, por exemplo, para o pessoal entender um pouquinho mais, né, sobre a física e a química, né, o visível e o invisível. Nós temos o telefone, né, o celular. Temos o sinal eletromagnético, e em cima desse sinal nós temos as informações, tá? Sim. Então, cada parte do nosso corpo tem a sua própria energia e informação, ou seja, a sua própria frequência, tem uma frequência única, tá? O fígado tem uma frequência, o pâncreas tem outra frequência, tá? E como elas podem ser afetadas, né? Que você estava mencionando do aspecto positivo e negativo, tá? Que nós vamos falar um pouquinho também do aterramento, né? Grounding, né? Isso, grounding, aí, que é um dos hacks utilizados pelos biohackers aí, né? Aqui em Minas é ir pra roça, tá? Ir pra roça, é verdade. Ir pra roça. A gente ficou com a terra, né? Com essas tecnologias aí. Então, tecnologia, sim, nós nos utilizamos. Nossa, um celular hoje em dia é tudo, né? Computador e tudo. Sim, mas só que nós temos que encontrar aquele equilíbrio, né? Porque as pessoas estão expostas muito com aquela carga positiva de elétrons e nós precisamos colocar o pé na terra, né? Então, isso é uma das coisas. Mas, sabe, um ponto bem importante que afetam as frequências do nosso corpo são as emoções, tá? Nós sabemos definitivamente que as emoções afetam a nossa fisiologia, né? Com certeza. Emoções negativas e fortes, elas degeneram o corpo. E pensamentos positivos ajudam realmente a regenerar o seu corpo, não é? Não, com certeza, e só aproveitando que você está falando sobre isso, ontem eu fiz uma live com uma amiga minha, que é neurocientista, só que a gente está falando mais de neuromarketing, inclusive Daisy, o motivo do... Isso, Daisy também, só que é Daisy com Y. E aí a gente estava conversando como que as emoções criam um padrão negativo nas pessoas e como isso é ruim para a saúde. E que nem você está falando aí, nossa, muito legal. Sim, se você não lida com aquelas emoções, elas criam aquele nó e vão se acumulando, né? Como eu falo, você acaba tendo constipação emocional. Adorei. Com certeza. A gente tem que encontrar um tempo para lidar com aquelas emoções. Não vai, sabe aquela coisa, você vai engolindo, ou vai puxando com a barriga, né? Empurrando com a barriga. Isso é uma dificuldade. É uma dificuldade muito grande. Em especial, nós homens também temos essa... A gente está evoluindo nesse aspecto, mas é muito difícil, assim, o homem tem essa dificuldade de lidar com as emoções, com a tristeza, com a rejeição, mas eu vou deixar você continuar, Daisy, porque verdade. Nossa, eu gosto desse ponto que você mencionou, porque, sabe, a maioria dos homens, no aspecto cultural, né, os pais falam, você é homem não chora. Com certeza. Nossa, eles não sabem, isso afeta tanto os homens pro resto da vida, eles não conseguem se expressar, eles guardam, né? Bloqueio, né, energético. Emocional, é verdade. Aí tudo como eles agem, aí é a partir daquele choque, daquela crença que eles não podem se expressar. Isso faz com certeza. E isso me lembrou, eu participei de um treinamento do instituto aqui no Brasil, que chama Instituto Você. É de PNL, assim, é um final de semana que você fica nesse processo de treinamento. Daisy, eu nunca tinha dado um beijo no meu pai. Primeira coisa que eu cheguei, eu estava em prantos, emocionado, chorando, fui e dei um beijo nele. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, mas foi uma das coisas mais emocionantes também. Eu voltei tão bem. Eu falo assim que todo mundo deveria tirar um tempo no final de semana para você, né, entrar nisso, porque às vezes você tem um bloqueio energético muito grande, né, pelas emoções, e é aquela coisa, né, nós somos seres emocionais, né? Sim, isso é muito importante. Me diga, então, você continua abraçando e beijando seu pai? Não tanto quanto eu gostaria, mas é algo que
Já deu um beijo. Não, mas eu sei que isso acaba que tem essa questão do padrão, você sair do padrão. Eu fiquei um tempo em São Paulo morando, voltei, então, e isso mudou um pouco a minha relação, sabe, com eles. E isso é uma coisa que, às vezes, durante a vida inteira, a gente não tem essa noção. Eu vejo porque cada estado no Brasil tem uma característica, então você acaba tendo que ressignificar muita coisa. Igual você falou, é o tema que a gente está conversando aqui, né? Essa questão de bloqueios energéticos. Às vezes você tem bloqueio energético que nem você sabia que você tinha. Isso que é legal do seu trabalho como practitioner, né? Eu nem sei falar isso aí, que trava toda vez, mas... Practitioner. Ou profissional, eu acho que traduzindo profissional, né? Profissional de bioenergética. Mas, continuando, assim, sobre a questão do bloqueio energético, como que é isso? Como que você vê? Como que é seu trabalho? Então, olha só, os bloqueios, eles podem ser... Bom, primeiramente, deixa eu explicar para você sobre um destino. Vamos supor você vai ter uma viagem, né? Eu vou dirigir de Foz a Curitiba, né? Aí você precisa de um mapa. Você tem um destino, você precisa de um mapa. O mapa é informação, né? Que a gente está falando sobre medicina de energia e informação. O mapa é informação. Aí você começa a sua viagem e você nota que tem construção na estrada. Então, há vários bloqueios. Você vai precisar desviar, né? Você precisa de uma rota diferente. Nessa rota, é mais longa. Vai demorar mais. Você vai precisar de mais energia, que é gasolina. Né? Colocar uma coisa assim, melhor. Isso, então nós temos esses dois, esse conceito. Aí tem também o lado que você pode também ter toda a energia do mundo, né? Encher o seu tanque de gasolina. Mas aí, se o mapa estiver incorreto, que seria a informação, você também nunca vai chegar nesse destino. Você tem os bloqueios. Então, esse é o conceito dos bloqueios. Mas eles podem ser várias coisas, né? Apesar de nós estarmos falando dos bloqueios energéticos, mas nós temos os bloqueios físicos também, tá? Que afetam o corpo energético e vice-versa. Então, nós temos os produtos químicos tóxicos, poluentes, né? Esses são também bloqueios, tá? E traumas e choques, né? Bloqueios emocionais e psicológicos, né? Como a gente estava falando, aquele nó na garganta. Sim, exatamente. Você aqui, ó, tu faz crochê? Já fez crochê? Não. Já, minha avó faz muito, mas eu não. Eu adoro crochê. Mas então, eu coloquei meu vídeo para te mostrar, né? Então, aí você tem aquele nó na garganta, né? Quando você tá aquele... alguém te xingou, você não consegue responder, fica lá, você não lida com aquela emoção. Emoção não resolvida. Aí tem aquele nó, cria aquele nó. Aí você não lida com aquela emoção. Aí vai lá e tem outro nó. Amanhã, isso segunda, terça-feira tem outro nó. Quarta-feira tem outro nó. Aí vai criando aquela, como eu disse, aquela constipação emocional, né? Quando você vê, tem aquele nó assim no seu corpo, a energia não flui, né? Então, tudo fica... drena a sua energia, né? Com certeza. Eu sempre falo que tem até linguagem que o pessoal usa, que para mim é uma linguagem que hoje, na minha visão, é a linguagem de uma pessoa que não lida bem com as emoções, né? Aquela assim, estou com borboletas no estômago, estou com um nó na garganta, né? É aquela coisa assim, cara, é um negócio aí que você não está resolvendo. Será que você não tem que ver? Mas eu acho que é um problema, viu, Deise, por conta dessa questão inconsciente. Mas, beleza, continua aí na sua história do seu nó. Então, a gente tem tem que manter, como nós mantemos a nossa casa limpa e não deixamos acumular sujeira, depois que acumular fica mais difícil, nós não podemos deixar acumular esses processos emocionais. Mas como você está dizendo, tem também aquele processo que não está, é inconsciente, né? Está no seu subconsciente. Inconsciente. De infância, por exemplo, né? Isso, com certeza. Ele não processou e esses traumas, eles ficam na memória do seu campo energético. Sim, e só aparecem em situações, assim, bem complexas. Às vezes você nem vê o que você está fazendo. É como no PNL, eles ditam como você reage, como você responde às pessoas, né? Sim. E se eles ficam, esses resíduos energéticos, né, na medicina energética, eles causam uma série de problemas,
né? Uma série de problemas. Série, com certeza. Porque Tudo, problema de coração, problema cardíaco, problema mental, nossa, tem tudo a ver com a questão psicossomática, é forte. Exatamente. Se você não trabalha com terapia ou com várias coisas, por isso que o exercício é bom, né? Vai fazer exercício, você libera. Sim, libera, né? É um detox, né? Assim, eu sou formado em educação física, minha primeira formação, né? E eu nunca deixei de estudar e gostar, por isso que eu me envolvi no biohack, por conta muito da minha primeira formação, porque o exercício é uma forma de detox que a gente tem, de suar, de liberar toxinas do corpo, algumas vezes até questões mentais, então é muito... Exactly, yes, exatamente. Ele libera as emoções, as toxinas e as emoções negativas, né? Ai, então. Pois é, mas exercício físico é maravilhoso. Ajuda nesse detox, ajuda nessa questão energética. Ajuda muito. Nossa, sempre um exercício, nem que seja uma caminhada, né? Legal. Então, nós temos aquela frase famosa do Einstein, que, ligando o campo energético com o físico, ele diz, o campo energético é a agência que governa as partículas. Então, ele quer dizer que é a energia, através das informações, que instruem cada célula o que fazer, tá? Sim, com certeza, né? Isso, então. Aí nós temos o nosso escaneamento, né? Que você realizou. Uhum. E o que você achou? Nossa, eu achei, assim, me assustou bastante, tá? Assim, foi um susto, mas um susto bom, assim. Pra você ter ideia, eu 2 dias depois, analisei, continuo lendo e tal, eu pensei assim, gente, todos os dias agora, antes de eu dormir, quando eu acordo, eu repito alguns mantras do tipo, ó, se eu não estou consciente do perdão que eu preciso fazer, estou me perdoando e perdoando essa pessoa que talvez tenha me machucado e eu não tenha percebido inconscientemente. Tenho tentado melhorar algumas questões da alimentação, estou melhorando, estou nessa luta. Busquei suplementar algumas coisas que eu notei, até pelo seu escaneamento, uma falta de triptofano, essa questão de serotonina, né? Falta de alegria com a vida, né? E foi uma frase que ficou muito marcante, você falou no dia da nossa análise, você falou assim, Tiago, você precisa recuperar um pouco da doçura da vida. Nossa, aquilo ali foi um murro no meu estômago. Eu falei, cara, é verdade. Olha que coisa. A doçura da vida, né? Que às vezes a gente, vendo na minha visão, assim, como paciente, né? Como treinando, né? Eu vejo que a gente vai vivendo. E eu gosto muito, eu tenho um jeito de ver as coisas parecido com o seu, mas um pouco diferente. Eu vejo assim, a gente nasce, antes da gente nascer, já tem uma influência absurda no nosso corpo, na nossa mente, igual o meu corpo, ele é cabeça avantajada e corpo fino. Eu malho, faço exercício, então mudou meu corpo. Mas desde quando, antes de eu nascer, já teve uma influência no meu corpo por conta de algumas coisas. Eu até fiz um vídeo sobre isso, assim, que rejeição, abandono, são algumas das dores que a gente já começa a sentir antes da gente nascer. Aí quando a gente nasce, isso continua. Qualquer coisa que acontece, às vezes não é culpa da mãe, do pai, de ninguém, mas gera uma influência na gente que a gente às vezes nem sabe. Às vezes fica no seu inconsciente. E eu esqueci o nome, mas eu sei que eu sou muito racional, eu sou muito cerebral. E durante a minha vivência da minha vida, e com certeza vou viver mais coisas, a gente vai vivenciando algumas coisas e vai gerando pequenos traumas, sejam eles emocionais, energéticos, corporais, e isso vai ficando. Se você não procura uma terapia, uma PNL, uma constelação, eu sou viciado em tudo que ajuda, acho que é por isso que eu caí no biohack. Eu já fiz 3 constelação familiar, eu já fui terapia 3 vezes, porque eu entendo que não é tudo que eu vou ter controle. E aí, igual você falou, eu já tive um final de semana de PNL que foi maravilhoso, como se fosse um renascimento, como se fosse, na verdade né? Assim, tem muito de renascimento ali, de reprogramação, de você ver certos traumas que você viveu na sua vida e ressignificar eles. Então é maravilhoso, assim, sabe? E quando você fez a análise
eu vi certas coisas, falei, pô, beleza, melhorei muito, mas tem coisa aí ainda. Aí, quando você falou da doçura, eu, mano, como assim, cara? Então, e faz sentido, porque de uns 2, 3 anos para cá, eu comecei a ser muito racional. Isso é ruim. E sabe o que me fez mudar? E você me deu um outro soco da doçura. Em 2019, eu fiz várias mudanças na minha vida, e uma delas aconteceu porque um primo meu faleceu num acidente que teve aqui no Brasil, não sei se você viu, da Vale, e ele sempre foi um cara parecido fisicamente comigo, mais velho, só que quando contaram eu nunca contei isso, viu, gente? É a primeira vez que eu tô contando. No funeral dele, uma pessoa estava contando a história, como foi, porque a barragem estourou muito rápido. E quando ela estourou, ele ficou pensando o que fazer, enquanto que as outras pessoas já agiram. Aquela questão do instinto, de sobrevivência. Eu me lembro, agora eu me lembrei daquela Isso, me lembrei, isso. E foi muito importante, Daisy, para a minha jornada. Claro que está só começando, keep learning sempre, né? Mas é muito interessante que quando contou a história, a barragem estourou, o cara falou, a barragem estourou, e saiu correndo. E aí ele lembra de ver meu primo pensando o que fazer. E aí isso me ligou um alerta, do tipo, cara, eu tô muito racional. E você não pode o tempo todo só querer pensar, querer ser lógico. Às vezes você tem que deixar aqui, né? Até aqui a imagem aqui atrás. Muito aqui, mais aqui, entendeu? Então, isso foi muito uma virada de jogo. E quando você falou, e quando você fez a análise, eu falei, olha, melhorei. Mas olha que legal, ainda tem coisa aí. Sempre nós vamos ter coisas para trabalhar, como você disse, que conforme a vida vai passando, vão acontecendo coisas e exatamente. O nosso coração, o coração tá assim, né? Né? Se tiver reto, você tá então nós temos que trabalhar, né? Deise, adorei. Eu falo isso demais, você sabia, né? Para mim, nós estamos sempre em evolução. Exato. A evolução e o equilíbrio. A própria homeostase na biologia é a busca pelo equilíbrio que nunca acaba. Só vai acabar quando você morrer, porque é reto. Exatamente. E é isso que é o equilíbrio. O nosso corpo, por exemplo, né, precisa de energia. Eu gosto de comparar, tipo, o seu orçamento mensal, né? Você recebe o salário no dia primeiro, você tem que organizar aquele salário para durar o mês todo. A mesma coisa é a energia, né? Eu sei que quando você tem que estar com energia, a gente já quer gastar, né? Toda a energia que a gente tem, né? Nós temos que saber optimizar a troca de energia. Então, na tecnologia de escaneamento da NES, ou NES, né, que a gente chama, mostra como o nosso corpo é energizado pelo meio ambiente, né? Primeiramente, porque um dos princípios da bioenergia a vida é uma troca de energia, né? Então, imagina se a gente pudesse carregar o nosso celular como a gente carrega carregar o nosso corpo como a gente carrega o nosso celular, colocar o corpo na tomada, né? Não é? Tive que carregar meu celular agora, que estava 2%. Eu não quero perder essa live de jeito nenhum. Mas uma coisa que você falou é muito interessante, que eu falo que eu gosto do biohacking porque é sabedoria. E eu vivo nos dois lados, sabedoria e gula. Eu vivo na gula do conhecimento, de estudar, de ler tudo, e a sabedoria do tipo, não, você não vai saber tudo, você não vai viver tudo, é impossível você só ter uma vida. E aí você falou uma coisa super interessante, que é a questão de troca de energia. Entre ser humano também tem isso? Essa questão energética? Sim, com certeza. Existe essa parada de pessoa que suga mais você, de relacionamento, inclusive já vi biohackers falando sobre a questão do sexo e como que isso é. Sim, nós temos os vampiros energéticos, né? Até quando você tem a relação sexual com seu parceiro, tem que ser uma troca de energia, sabe? E geralmente, até estou fazendo um curso agora sobre sexualidade sagrada em relação Sério, que legal. Que legal. Maravilhoso. Daisy, faz sentido, viu? Sim, o nosso professor explica que tem que ser aquela troca de energia, porque às vezes
tem um dos parceiros que suga a energia do outro. Nós temos que ser a troca de energia o mesmo tempo, o mesmo tanto, né? Então, e também as pessoas, sabe, chega uma pessoa na sala que é carregada, nós já sentimos imediatamente. Sim, com certeza. Mas se a gente não tiver energia suficiente, né, aí carrega a gente, né, sobrecarrega a gente, né? Com certeza, não, eu super concordo com isso, assim, eu de um tempo para cá, eu passei a ser racional, mas um pouco mais descrente algumas coisas, crentes de outras, e uma coisa interessante, que eu não deixei de acreditar hora nenhuma, é essa questão energética. E aí, quando as pessoas, eu sempre fui uma pessoa bem reservada na parte de relacionamento, mas particularmente os 2 últimos relacionamentos foram tão de aprendizado, porque é fato isso, viu? Essa questão de energia. Mas como que você percebe? É possível perceber uma pessoa que tem uma energia negativa? É muito por conta dessa questão de traumas, de relacionamento, emoção. Como que você vê isso? Olha, porque é um assunto, assim, ilimitado, né? Sim, nossa, e é um assunto muito, muito interessante. Muito interessante. Você estava muito aqui, né, na cabeça, como a gente fala em inglês, up in your head. Então, quando você está aqui, você está seguindo e você não para, tá? Você não está presente, no momento presente. Sim. Por isso que a meditação é muito importante, porque se você está no presente, sabe, você acorda de manhã, você vai lavar a mão, escovar o dente, você nem presta atenção. Ou tem gente que entra no carro e vai para trabalhar, chegou lá, não sabe como que foi daqui e ali, não prestou atenção. Como é que eu cheguei aqui? Foi automático, tá? Sim. É muito importante a gente estar presente, porque a gente sair da cabeça e prestar atenção nos outros sensores que nós temos. Tá? Com certeza. Tem pessoas que têm os sensores mais desenvolvidos, né? Os psychics, os médiums, tem pessoas que conseguem enxergar, conseguem sentir mais. Quando chega uma pessoa, aquela pessoa lá, tá carregada, né? Não, com certeza. Isso, tá? Desculpa, você tem que estar presente. Manda ver, não, manda ver. É verdade, você desenvolve esse sentido, né? Então, é uma coisa que você tem que estar no momento presente, prestar atenção, tá? Tem que prestar atenção, né? Eu particularmente, eu tenho uma teoria muito particular minha que, pelo que eu já vivi, eu acredito que eu vou ver muito mais as coisas, mas eu comecei a ver que existem 3 tipos de pessoa. Eu gosto muito do Enneagrama, tá? Eu sou apaixonado com o Enneagrama, gosto pra caramba, e eu comecei a ver que cada pessoa tem uma característica mais forte. Por exemplo, eu sou muito racional, mas é porque a minha formação, eu sou tipo 7, aí tem muito disso, e eu comecei a ver isso nas outras pessoas. Tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais visceral, aquela pessoa mais estourada, assim, que é uma coisa que eu estou desenvolvendo, tipo, foda-se, desculpa o palavrão, mas assim, às vezes você tem que ligar o foda-se, parar de racionalizar demais, curtir mesmo as coisas, curtir o momento. E não comecei a ver que existem esses 3 tipos de pessoa. Claro que todo mundo pode desenvolver tudo, né? Você pode desenvolver mais as suas emoções, você pode desenvolver mais seu instinto de sobrevivência. E eu comecei a ver isso, eu falei, cara, isso é muito real. É muito real. Você tá falando isso, você tá concordando comigo. A nossa vida é baseada em relacionamentos. É assim que a gente aprende, né? Nós aprendemos sozinhos, a gente não vivemos sozinhos. Nós aprendemos com os outros. Né? Estamos na família que estamos por alguma razão, não é? Com certeza. Nossa, é muito maravilhoso. Deise, é sempre bom demais conversar com você. Nós vamos ter que fazer... já estou falando desde já para não esquecer. O próximo convite é seu no seu canal de YouTube, brasileiro ou inglês, que você achar melhor, porque, muito bom, muito bom. Então, olha só, os biohackers, tá? Nós usamos várias tecnologias e tal, e tem dois pontos que eu gostaria de tocar, que os biohackers utilizam-se e que tem muito a ver com medicina energética, tá? A primeira são aqueles óculos que bloqueiam a luz azul. Bloqueio, exato. Né? Estão aqui, do ladinho. Olha só, por que se usa isso? Olha só, a luz do sol, ela tem frequências diferentes. Cada frequência é uma informação diferente, tá? Que ela diz o seu corpo, tanto de hormônio, tanto de química que tem que fazer, que tem que produzir e tal. Por isso que, se você está exposto àquela luz azul, né? A luz do celular, no telefone, tudo é luz artificial, né?
Isso confunde o seu cérebro, né? Aí você não recebe, você está recebendo sinais errados. Então, a luz é um sinal, é energia. Energia. Tá vendo? Então, isso é um dos pontos que eu gostaria de tocar que nós biohackers usamos, né? O outro é o grounding, ou em português, aterramento. Aterramento, eletromagnético. Sim, o meu pai entende muito disso. Ele trabalhava com eletricidade também. Então, olha mesmo? Só, ele entende muito disso. Até tem que bater um papo com ele sobre isso. Vamos ver o que ele vai dizer. Ele deve estar assistindo a gente. Oi, pai. A minha irmã também falar oi, né? Vou naquela dar oi para todo mundo. Oi, Débora. Mãe, oi, pai. Já tem uma galera aqui. Tem o William, a Iraci, a Débora, a Margaret, a Shirley. Você tá bombando aí, viu? Então, olha só, esse aterramento, né? Nas casas, nós temos o aterramento elétrico, né? Para evitar aquele desequilíbrio de tensão elétrica. Ou os eletrônicos podem ser danificados. Nosso corpo, né, Tiago, também precisa de aterramento, tá? Com certeza. Porque nós expostos a esses eletrônicos, né? Excesso de eletrônicos, celulares, computador, micro-ondas, tudo. Mas aí nós temos esse excesso de carga positiva, né? De elétrons positivos. Nós perdemos aquele contato com a Terra. Eu digo muito, pise no chão descalço. Minha mãe vai me xingar se eu considerar descalço. Mas aí no Brasil, então, ele o piso é na terra, né? Assim, aí coloca o piso, coloca o cimento e o piso. Aqui a gente tem aquele levantamento, então não dá, né? Então já andar descalço em casa também, ou na terra, principalmente na terra, né? Para descarregar aquele excesso de energia acumulado, tá? Eu vou dar uma dica muito importante, viu, Tiago? Olha só. Isso, deixa eu... Cadê o livro aqui? Cadê aquele livro que eu queria ensinar? Não tem. O Headstrong. Olha só, esse livro aqui, eu comecei a ler, é bem grossinho. Esse livro é o Arco-Íris Invisível. Olha só, que legal. A gripe é um sinal de excesso de eletricidade no corpo. Esse livro aqui, ele fala sobre a história da eletricidade, da eletricidade e as doenças, relacionadas com as doenças e a eletricidade, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, a gente se desconecta da Terra. Nós também precisamos ligar o fio terra, né? Porque com certeza. Nós somos seres elétricos, tá? Então, nós precisamos do equilíbrio dos elétrons positivos e negativos, tá? Então, não, com certeza. Porque causa, olha só, causa inflamação, excesso de elétrons positivos, causa inflamação, dor, estresse. Até com os meus clientes, às vezes eu dou a dica, tá com dor de cabeça? Vai lá fora, põe o pé no chão na terra. Você vai fazer jardinagem? Não usem luva, tá? Bota a mão na terra. Eu fiz isso hoje, antes de vir na sua live. Você sabe que eu passei com o Scooby, né? Ele é meu chefe. 5 da tarde, ele já falou... hora extra aí não, meu filho, chega, sai dessa hipnose aí de trabalho. E aí, o que eu comecei a fazer depois que a gente conversou? Eu alterno os dias, um dia eu vou de tênis, o outro dia eu vou de chinelo. Para quê? Para aproveitar que ele já tá indo andar, para botar meu pé também no matinho, na terra, sabe? E é engraçado que hoje, particularmente, eu tô com uma cabeça meio estranha, assim, cabeça um pouco doendo, aí eu fui, tá bom, passou. Porque aqui tá muito calor. Tá muito calor aqui no Brasil. Muito calor. Aqui tá começando agora. Mas então, olha só, aqui os biohackers usam muito sapatos que são feitos com produtos que eles se conectam com a Terra, que não são de borracha, né? Que borracha não vai conduzir os elétrons da Terra. Então, tem muito desses sapatos que eles vendem aqui. Eu não tenho ainda nenhum. Vou no parque e aí eu vou sentar no banquinho no final lá, tiro o pé no chão e fico lá um pouquinho, né? Não, ótimo. Mas sabe... aproveita. Oi? Pode falar. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Se eu só terminar, então, do grounding. E outras maneiras de fazer aterramento também, que é tomar banho de sais minerais, né? Cachoeira. Cachoeira, né? Cachoeira. Também. Isso, cachoeira. Que mais? Aquela pose de yoga da árvore, sabe? Que você põe um pé assim em cima. Deixa eu ver se eu faço. Faz assim, né? Sei qual é.
É a Aquela pose da assim que você árvore, segura. né? Olha, que legal. Essa eu não sabia, não. Essa é nova. Essa é nova para Também mim, é não uma sabia, não. pose que representa a árvore. Então, vai ressoar com a árvore. Então, vai trazer a energia do aterramento, tá? Porque antigamente os ancestrais, Os nossos ancestrais, né? nossos ancestrais tinham, eles iam caçar e eles encontraram uns pauzinhos assim com um desenho do animal que eles iam caçar ali. E eles iam assim, ó, andando. Eu li um livro, eu achei tão interessante, eles iam assim, que estava falando sobre a ressonância, né? Então, a frequência da ressonância, eles desenhavam um desenho do animal que ia caçar e carregavam assim para poder atrair o animal. Interessante, né? Não, com certeza. Eu estava falando ontem com a Daisy aqui do Brasil, que o nosso cérebro é muito moldado pela lei da selva, nosso corpo, nossa mente, nosso cérebro. A lei da selva dominava muito, por isso que a gente tem muito de sobrevivência, muito de passar o patrimônio genético para frente, a gente ainda é muito primitivo em muitas coisas. E aí, aproveitando sobre essa questão, o que você vê de significado do biohack? Porque o que mais a gente vê, o João Vitor, que é um grande amigo meu, e provavelmente você vai fazer live com ele também, que é um cara muito maravilhoso de discurso como o nosso, e ele fala que o biohack nada mais é que você ser o seu próprio médico, você ser o próprio cientista. Como que você vê isso? O que é o biohack para você, assim, por você já ter absorvido tantas escolas aí? Mas sabe, principalmente agora, nesse momento no mundo inteiro, tá? O biohack, ele é você controlando a saúde, a sua saúde nas suas mãos, não na mão de ninguém, tá? Sim, você tem os médicos, os que são bons, né? De tudo tem médico ruim, tem médico bom, tá? Tem que procurar um bom. Com certeza. Você vai estudar, procurar um profissional, né? A gente não vai saber de tudo, mas basicamente o biohacking, na minha opinião, é você controlar, você ter a sua saúde nas suas mãos, não na mão dos outros, tá? Então, é muito importante você fazer a sua pesquisa, você fazer os seus testes, né, com cautela. Por isso nós temos esse grupo, que eu adoro, o grupo de biohacking. Aqui também nos Estados Unidos nós temos um grupo no Facebook, o Biohacker Tribe. A gente está sempre trocando opinião. Eu testei isso, deu certo? Não, deu certo, sim. E aí, compartilha, tá? Porque é a sabedoria do povo, tá? Porque a ciência, ela pode ser corrupta. Pode não, sim e não, né? A parte da ciência pode ser corrupta, mas a sabedoria do povo, ela é muito maior, tá? Então, nós mesmos aprendendo, fazendo, né? Aprendendo e Com fazendo. certeza. Essa autoexperimentação, né? Essa autoexperimentação para você buscar. Eu falo que eu particularmente adoro. Em 2016 para 2017, eu tive uma startup, quebrou, fiquei mal. Aí eu comecei a testar. Minha história com o biohack começou assim. E aí, um dos testes que eu fiz foi um teste muito interessante. Antes de eu doar sangue, eu tomei uma xícara de café. Tá até no livro do Tim Ferriss. É um café descafeinado para ver se eu tinha perdido gordura. Eu ainda trabalhava na educação física. Eu fui lá, tomei um café descafeinado, fiz um DEXA antes de doar sangue. Fui lá, doei sangue, que é uma coisa maravilhosa. Eu recomendo todo mundo a doar sangue, porque para o corpo é muito bom. É um órgão que sai do seu corpo e entra outro. E aí, eu fiz um DEXA de novo. E foi muito legal que na época eu fiz uma live, eu vou até arrumar esse conteúdo depois. Eu mostrei, a gente perde peso e mesmo coisa, você muda o seu corpo, você muda a forma que pensando nessa questão energética, com certeza deve mudar alguma coisa. Então, foi muito legal que essa experimentação, gente, dentro de uma questão boa, né, segura, é muito legal você poder experimentar. Sim, com certeza, vale a pena, né? E sabe, agora, até uma coisa que eu queria mostrar para você, que eu vou experimentar, olha só, esse negocinho aqui.
Olha só, é um caso, uma história que eu ia te falar. Então, na primeira conferência de Bulletproof Biohacking que eu fui, tinha um cara que acabou virando meu amigo mesmo. Ele faz esses colares aqui que o que ele diz é que eles harmonizam o corpo energético. Ah, mas foi bafafá, todo mundo lá. Não, isso é mentira. O que é isso? Mentira, papapá. Né? Isso aí, como é que isso é prova? Bom, eu naturalmente acredito assim nas coisas, mas eu quero ver, tá? Eu quero ver, né? Eu quero ver. Faz parte, né, de ser biohacker, tá? E como eu sou energy hacker, que eu quero ver o que está invisível, que eu não enxergo, como é que eu vou medir isso, tá? Aí, como ele fazia? Ele colocava o colar assim na mão, né? E aí ele mandava a gente fazer. É um teste que é comum as pessoas fazerem, que se chama cinesiologia, que é o teste muscular. Não sei se você já ouviu que a pessoa coloca o braço assim, né? Já. E aí segura uma coisa aqui. Se esse colarzinho aqui fortalece seu corpo, aí ele vai puxar o seu braço e vai ficar forte. Se não fortalece, aí o braço vai Nossa, facilmente. legal. Tem outros métodos que eles usam assim, não sei o quê. Aí eu pensei, isso é besteira, que loucura, que é isso, gente? Eu não acredito nisso. Eu lembro que eu tive uns 2, 3 profissionais que fizeram isso comigo, né? Mas isso me despertou curiosidade, porque eu acho que a gente sempre tem que manter a cabeça aberta, tá? Claro, com certeza. Mas isso me despertou curiosidade, como medir essas coisas, né? Então, recentemente eu comprei esse aparelho aqui porque eu sempre estou escutando podcast e seminários online. Teve o ano passado, chamado Body Electric. Nossa, o corpo que legal. elétrico. Estou sempre pesquisando alguma coisa diferente. E aí teve uma entrevista aqui com o Dave Asprey e ele estava falando sobre esses testes musculares. Ele estava explicando, né? Você pode fazer esses testes porque depende muito do terapeuta que está fazendo isso com você, se a pessoa tem experiência, se a pessoa está bem hidratada, tem que fazer a pergunta certa, blá, blá, blá. Então, é muito difícil, né? Mas aí o Dave Asprey, né, na entrevista, ele falou assim, você acredita se quiser, mas tem um método bioelétrico que você pode fazer. Ele deu o nome disso aqui, né? Então, eu ainda não brinquei muito com isso, mas isso aqui, ele vai medir a força do seu pulso. Nossa. Aí você, tipo assim, você coloca um suplemento na mão, um colarzinho na mão, né? Você primeiro faz a base, né? A base da sua força, assim, né? Para medir, para comparar, tá? Aí se você segura uma coisinha aqui, aí você vê o número lá e tal. Então, se é uma coisinha para brincar, que dá para ver o invisível mais, né? Para ver como que afeta a sua força aqui, né? Então, é um brinquedinho. Legal demais. Tinha uma avaliação física que você segura e aperta para ver a capacidade de sua preensão com a mão. Acho que a lógica é bem parecida. Bem parecida também. E aí, o que eu gosto muito de fazer, tipo, quando eu faço neurofeedback, é outra live que a gente pode fazer também, falar sobre neurofeedback. Com certeza, vamos. Eu faço e eu comprei recentemente um outro teste que dá para medir o antes e o depois de qualquer terapia que você faz, porque dá para você medir nos marcadores biológicos, né? Como o invisível é difícil de ver, mas dá para ver nos marcadores biológicos. Mas no nosso escaneamento, como você viu também, ele revela tanta coisa, né? Ele revela o aspecto físico e o aspecto metafísico, né? Me chocou, assim, a avaliação me chocou de um jeito, você não tem jeito, tem ideia. E sabe o que me lembrou? Me lembrou um negócio também, qualquer dia eu vou te mandar essa planilha. Quando eu tive uma startup, que era um aplicativo, eu tinha um sonho parecido de criar de uma planilha com vários desafios de bem-estar. Cada desafio provocava uma mudança na frequência, do tipo amor, perdão. Era uma loucura, uma loucura. Eu vou te mandar a planilha e falar assim, cara, como assim? 6 anos atrás eu queria fazer um aplicativo. Não, o aplicativo até existe. A gente começou a traduzir na época. E eu lembro, Daisy, que tinha muito disso. Do tipo, coisas que você pode fazer para mudar a sua energia. Porque é verdade, tudo que você está falando aqui, depois que você fez a avaliação, eu fiquei mais chocado. Falei, é verdade.
Porque se você dá um abraço numa pessoa, biologicamente, produz ocitocina, muda o ambiente, mas tem uma questão energética aí. Então, olha, é verdade. Tudo que você faz isso, né? O que você acha? E olha só, tem a ciência da memória da água. Você já escutou sobre essa? Já um pouquinho, já. A água tem esse poder de se adaptar e pela emoção, né? Tem uma pesquisa da água, o cara ganhou até o prêmio Nobel, né? Que eles fizeram um tratamento com a água e aquelas energias positivas, palavras positivas, viravam uma água diferente de uma água suja. Esse aqui. Né? É o Masaru Emoto, acho que ele é japonês. Isso, ele mesmo, o próprio. Aí ele cristalizava, tipo assim, as pessoas, ele fez o teste, as pessoas canalizando pensamentos num pouquinho de água, ele congelava aquela água aí, aquela água iria cristalizar, mostrar uma imagem mais harmoniosa, com palavras bonitas, né, ou pensamentos positivos, tá? Opa, caiu aqui. Oi? Deu um braçado aqui. E também, olha só, as palavras negativas aí mostrava uma cristalização mais feia, né, menos harmoniosa. Então, olha só, se o nosso corpo é o quê? Mais que 75% água. Então, imagina o que a gente não tá, cada pensamento negativo, o que não faz com o nosso corpo, não é? Pois é, e o que me preocupa é aqueles inconscientes. Por isso que a própria, não sei se você já viu esse significado da palavra em português, mágoa, má-água. É a má-água, é a água má-água. Mágoa vem de má-água. É aquela água que às vezes ficou parada, né? Por isso que eu choquei demais com a sua avaliação. Eu falei, cara, como assim? Será que tem alguém que eu não perdoei, que está inconsciente? Aí eu comecei a fazer isso. Eu já fazia, todo dia antes de dormir, eu agradeço tudo, já imagino coisas que eu quero realizar. E aí eu comecei a fazer isso. Olha, eu me perdoo as pessoas que me magoaram, que ficaram alguma coisa inconsciente, sabe? Você não perdoa de uma hora para outra. É cada dia um trabalho, né? Você tem que trabalhar. Sim. É como uma coisa, né? Você vai limpando. Não, sim. Vai não, sim. Bem pequenininho, mas aos poucos. Né? Sim, mas uma coisa que eu percebi também, é legal, acho que, por isso que eu falei que a pessoa tem que se biohackear, ela entender profundamente sobre ela, é uma questão de autoconhecimento. Porque, por exemplo, às vezes, Thiago, como que eu faço? Poxa, talvez você possa começar a imaginar certos cenários, certas situações que você viveu na sua vida e tentar entender como que seu corpo reage quando você lembra de alguma coisa, se seu coração dói, se você sente dor, porque uma última coisa que... Né? Sair da cabeça. Sair da cabeça, vivenciar. Uma coisa que eu fiz, Deise, eu até falei com você na nossa análise maravilhosa, que eu fiz e me desbloqueou, eu sinto que me desbloqueou. Eu fiz um exercício um dia do Thiago hoje, com 32 anos, conversar com o Thiago lá com 22 anos. E foi maravilhoso, porque você conversa... a sua constelação pessoal. Não, é porque aí você conversa com o seu eu 10 anos atrás e você vê que por mais que aquela sua versão quisesse fazer certas coisas, não fazia nenhum sentido, porque 10 anos é muito tempo. Não dá para você imaginar certos cenários. E foi até divertido, que eu falava, sabe aquele... eu queria ser dono de academia, Deise. Olha o que eu me transformei. Meu sonho era ter uma academia de ginástica. Olha o que eu construí. Olha o que sabe? Então, você sabia? Eu fui profissional de dança do ventre por 17 anos. Caraca, sério, que legal. E olha onde é que eu estou, mesmo. Totalmente diferente. Não é? Olha que coisa incrível, é um exercício maravilhoso, porque você se desbloqueia, você fala assim, com certeza. Não tinha como eu imaginar jamais o que eu estou vivendo hoje, sabe? Então, eu acho que, como você me falou do início aqui do nosso bate-papo, viver o presente, viver o agora, porque por mais que você tente imaginar, e é uma coisa que eu treino, tá? Porque viver no futuro gera ansiedade. E é incrível isso, porque você para porque você joga energia para frente, né? Você tira energia daqui, joga lá. Sabe, eu fui num treinamento no 40 Years of Zen,
que é os 40 anos que vem, em dezembro do ano passado. Eu vou de novo esse ano, eu quero ir uma vez por ano. E esse é 5 dias de neurofeedback intensivo. E uma das coisas que eles trabalham, você entra num pod, né? Eles conectam o seu cérebro com sensores, tá? Para te treinar alfa, e você vai trabalhar o seu passado. Você escolhe uns fatos que você quer trabalhar e você trabalha com isso. Porque, resumindo, assim, mais ou menos para as pessoas entenderem, é que quando você tem aquelas emoções, elas ocupam espaço no seu cérebro e, entendeu? Gastando energia que o cérebro poderia estar gastando com coisas melhores, né? Esse é o HD. Tem que dar uma resetada, né? Tem que dar uma resetada. E você falou uma coisa legal, assim, o nosso cérebro, ele tem 1,5 kg, 2 quilos, e gasta 20% do que você consome. Então, ou seja, o cérebro gasta muita energia, por isso que ele é econômico. Por isso tem hora que a gente gosta de ficar à toa no Netflix, fazendo nada. Nossa. Sabe o que eu estava pensando quando você estava falando sobre emoções e o choro, né? Olha só, eu acho que é importante chorar quando você quer. Você libera, olha só, a água é como se fosse um chip de computador, que ela armazena a informação. Então, se você quer release, né, aquela energia negativa, o choro é bom também. Né? Um exemplo de filme maravilhoso que eu amo, de um autor que eu gosto demais, que é o Paul Elkman, que é o Divertidamente. O filme é a lição maravilhosa. Alegria, não adianta você ser só alegre. Tem os momentos de tristeza, tem que ter o choro, isso faz parte. E aí a tristeza, né? E agora, principalmente, olha só, vamos não nos deixar envolver pelo medo. Como? Eu sei que é difícil, né? Evitar assistir o noticiário e tal, mas procurar mais coisas felizes em casa com a sua família. Você está em casa com a sua família, vai ler um livro que você gosta, vai fazer um crochê, pintar alguma coisa, cuidar do jardim. Coloca numa comédia para vocês rirem. Vamos cantar, vamos dançar, vamos procurar, como em inglês se fala, mais joy, mais alegria na sua vida. Sabe? Procura mais alegria. Eu sei que é difícil agora, mas sabe, vale a pena tentar. Nós não temos escolha. Vale a pena tentar, sabe? Né? Daisy. Não, pois não. Assim, do que você e eu combinamos lá, do que a gente ia bater de papo, a gente conseguiu. Não foi numa linha sequencial, assim, que a gente vai ali, puxa aqui, faz ali, porque assim que é bom, né? Verdade. Assim que é bom. E aí eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente tiver uma pergunta, a hora é essa, né? Aproveitem a Daisy aqui nessa parte energética. A gente falou, você até citou algumas tecnologias avançadas, você falou de bioenergética, você falou um pouco da sua história e jornada com biohacking, você falou, se bem que você não falou hack, você só falou o hack do grounding. Você tem, mas antes da gente finalizar, então, se você tem algum hack para melhorar essa parte energética, esse agora que você falou é um, mas se tiver outro você pode falar, e só mensagem final antes das perguntas. Tá. Olha, eu gosto muito de Qigong. Ou Tai Chi, tem gente que faz Tai Chi. É tipo um tipo de Tai Chi, né? Eu faço Qigong, que ele movimenta a energia que eles chamam de subtle energy, life force. O Qigong é muito bom, eu adoro, né? Sabe, nós temos os hacks gratuitos, a luz solar, o sono, tá? Uma água boa, né? Alimentação, colocar o pé no chão. Eu gosto muito de escrever, ter o meu diáriozinho, escrever as minhas metas e celebrar as minhas vitórias. Isso é muito importante. Isso me ajuda na energia do dia. E se eu começo o dia com gratidão, eu escrevo, eu sou muito grata por essa casa, por morar aqui nos Estados Unidos, por ter a disponibilidade desses recursos para ajudar a minha saúde e aos meus familiares e aos meus amigos. Eu sempre escrevo. Quanto mais eu agradeço, mais energia. Com certeza. Sabe? Então, são coisas que elas acumulam alegria. Então, acumula. Diário de gratidão. Não precisa. Né? O diário de gratidão muito legal. Eu inclusive, já acabei com uns 8 cadernos, desde quando eu comecei a falar assim. Agora eu parei de escrever e eu passei a fazer isso no celular mesmo, de manhã. Eu acho que não está dando muito certo. Eu gosto de escrever.
Eu gosto de É melhor, mas é melhor. Eu vou voltar pro jeito antigo, sabe por quê? Você acorda e já pega o celular, já dopamina, já quer ver rede social, isso é ruim. Você quebra. tem que, você tem que deixar ele longe, fazer suas coisas, beber sua água, banho interno, meditação, exercício. Aí depois você mexe com o celular, vai fazer o que você tem que fazer. Esse é um curso que eu estou fazendo que se chama Energy for Success, Energia para o Sucesso. É um curso de um médico muito famoso lá na Califórnia. Ele trata o Dave Asprey. Ele se chama Dr. B. Dr. B. Nossa, que E, legal. e ele ensina pra gente essas técnicas, exercícios de Qigong em casa. Eu até passei para minha irmã Débora, ela deve estar assistindo. Você, então, escreve as suas metas, faz uns exercícios de Qigong, e aí tem ligações todos os dias. Você não precisa participar das ligações todos os dias, o que você quiser. De pessoas do mundo inteiro, onde nós contamos as nossas histórias. Como nós superamos aqueles, como a gente chama, os matrixes. Tem o matrix, que é a coisa ruim, e tem a energia, né? Como é que a gente usa a energia para trabalhar o matrix, que são as coisas negativas? E a gente, conforme nós vamos contando as nossas histórias, isso vai ajudando, né? Então, várias maneiras, né? O meu trabalho com o escaneamento bioenergético, que nos dá dicas como trabalhar com o que está revelando, né, no escaneamento, o que precisa de apoio, né, no seu corpo energético. E aí também, deixa eu mostrar aqui para você. Aí tem os remédios bioenergéticos, que são... Isso também merece outra live, só porque esse que fala sobre como a água, ela armazena memórias, informações, né? Então, essa água é imprimida, como fala, imprinted, né? Aqui, a laser, a informação de um órgão saudável e tal. Você sabia até que nós temos... Hoje é 6 horas, é 1 hora, tem que ir embora? Pode falar. Tranquilo, não, pode falar. Aqui, tô de boa. Olha, Sextou. Tanta coisa interessante, sabe? Uma coisa que eu adorei. O ganhador do prêmio Nobel, o Luc Montagnier, ele ganhou um prêmio Nobel em 1983, eu acho, sobre ele que descobriu o vírus da AIDS. Então, ele, há uns 20 anos, fez um teste com um amigo cientista dele. Ele estava na França, o amigo estava na Itália. Ele diluiu um vírus acho que foi, não sei se foi o vírus da AIDS, algum vírus. Ele diluiu na água e só ficou a energia magnética daquele vírus. E ele gravou, ele tinha um equipamento especial que ele gravou. Tem um vídeo no YouTube, Thiago. Tem um vídeo no YouTube mostrando ele fazendo isso, é incrível, sabe? Nossa. Então, ele gravou a informação daquele vírus, né? E transferiu para o computador. E aí ele mandou um arquivo da França pelo computador para o amigo dele, esse outro cientista lá na Itália. O amigo dele lá na Itália foi capaz de reproduzir aquele vírus, né? Num outro negocinho de, não sei o termo científico, um negocinho de água. Ele reproduziu com a exatidão de mais ou menos 98%. Então, isso vale a pena. Tem várias coisas, olha, o estudo da água, da memória da água, energia, e tudo. Tem muitos estudos, muitas tecnologias por aí, que essa é a minha paixão. Eu vou começar um podcast e vou começar a entrevistar as pessoas que criam essas tecnologias novas, tá? Então, começando agora com um coach, uma amiga minha para me ajudar a fazer o podcast, que não sei como fazer. Nossa, que legal, que sucesso. Nossa, quando você lançar, me marca, vai ser ótimo, com certeza. Isso aqui acaba também que é um podcast, né? Isso aqui dá para pegar esse conteúdo e jogar no Spotify para galera que não pode ver o vídeo no YouTube. Com certeza. Mas assim, para finalizar, assim, porque senão a gente vai continuar falando. Acho que a gente pode fazer outras lives com outros temas, mas dá o seu recado final e fala também como que as pessoas podem, que tem uma questão especial para os brasileiros, né? Que você se propôs fazer, não é? Nós temos uma surpresa. Acho que o momento é agora. É verdade, é verdade. Olha só, a minha mensagem é: mantenham a mente aberta, né? Verifiquem, olhem todos os lados, pensar holisticamente, né? Mantendo a mente aberta, pesquisando sempre, tentando coisas novas, descobrindo coisas novas, né?
Então, essa é a minha mensagem. E na surpresa que nós temos, olha só, o estranhamento com a minha consulta e tal aqui, com o preço de dólar, ia ser, né, o dólar no Brasil, né? Mas eu e o Thiago trabalhamos juntos, nós gostaríamos de oferecer a você os primeiros 10, olha, a gente fica... as primeiras 10 pessoas que nos contactarem. Comentarem, pode comentar aqui no Instagram, pode comentar aqui no vídeo, ou isso. Então eu vou colocar na descrição aqui embaixo os contatos para as pessoas entrarem em contato comigo, com você, e usando, acho que tem que usar alguma coisa, ter Energy Hacker. O seu nome, né, Thiago Pereira, né, né, isso, coloca o seu nome, pode ser. Eu vou colocar um link no Zap aqui, vou fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição aqui, desculpa, Deise, vou colocar na descrição aqui embaixo o meu link no WhatsApp para cair diretamente para conversar comigo e eu já repasso para a Deise, tá? Eu acho que fica mais fácil. Então, as 10 pessoas com um valor bem mais baixo, não vai ser em dólar, vai ser em real, tá? Nossa, gostaríamos de oferecer para vocês a oportunidade, e sabe, isso você faz e não tem problema que você está aí no Brasil, tá? Porque agora, como eu estava dizendo no começo, não precisa usar isso aqui. Você faz a análise do seu campo bioenergético pela voz. No seu celular. Tá? Só te cadastro no nosso portal da NES e eu te mando um vídeo certinho como você só conta de 1 a 10 e pronto. E olha só o que revelou, né, Thiago? Nossa Senhora! Inclusive ontem eu estava falando com a outra Deise do Brasil, eu falei, olha, como que a nossa voz e como que o nosso tom de voz faz o outro ter várias sensações, do tipo, inconscientemente, e eu falei que isso vale para tudo, né? Às vezes você vai, por exemplo, numa loja, a pessoa fala, oi Deise, tudo bem? Boa noite para você. Você já sente. E aí, você já sente que a pessoa tá mal, então, isso tem uma relação maravilhosa, realmente. Então, gente, condição especial, tá? Condição especial aqui que a Deise está fazendo para os 10 primeiros brasileiros, para ter essa oportunidade. Gente, eu não estou fazendo merchan, de verdade esse negócio, é muito bom, é muito poderoso, e te dá um norte, te dá dados, porque é muito pior você ter que ficar procurando a Deise com Energy Hacker, dessa metodologia, ela te dá um mapa de dados, assim. Depois nós vamos fazer alguns vídeos aqui, vou soltar na internet, então, assim, comentem aqui embaixo, essa live vai ficar aberta, vou colocar o link aqui de conversão para conversa, e os 10 primeiros, tá? Agora que eu vi ali os comentários. Legal, legal. Ótimo, ótimo. Sim, eu não vejo a hora de conhecer vocês e trabalhar com vocês, né? Deixem ali a mensagem. E tem muito mais coisa para a gente compartilhar por aqui. Muito mais coisa. É incrível, né? Eu fico curiosa. Quando eu comecei com isso, nossa, gente, é incrível. Como é que isso revela isso tudo, gente? Não, é maravilhoso. Pois Deise, fala também seu Instagram, que você tem um Instagram só para os brasileiros agora. Fala sobre os seus 2 Instagrams. Dica do Thiago, né? Dica do Thiago. Muito obrigada, Thiago. Eu comecei agora, o Instagram é Deise.ReginaRussell, tá? Tem esse Instagram em português, que eu comecei agora, e tem o inglês também. Então, eu decidi separar para poder... É bom, porque eu vou poder praticar o meu português, né? Porque já há uns 22 anos já esqueci mais ou menos... parece que eu tô falando igual uma índia. Tá, não, relaxa. Tá igual eu esses dias conversando com a Melina, foi muito engraçado. Nossa, falar inglês assim, não, é muito... você tava falando inglês com ela? Tava me forçando. Eu falei com ela, Melina, eu preciso treinar, deixa eu falar? Pode, fala. E toda hora eu falava inglês, português. Foi muito divertido, Mas sabe, é isso que vale, Thiago. Eu agradeço muito a oportunidade que você me ofereceu para a gente compartilhar com os outros o nosso conhecimento. Olha só, a Meli morou na minha casa ano passado, quando começou a pandemia, 3 meses, né? A gente abrigou ela aqui em casa, ela não podia voltar para casa. Ela é da minha turma de biohacking, do Bulletproof, da minha turma. Nós conhecemos, assim, tem várias turmas de anos anteriores, anos posteriores, e nós todos, uns ajudamos os outros. Com certeza.
E ela vai ser a gente definiu, tá? Entre a nossa turma de biohackers, os primeiros do Brasil, vamos dizer assim, a gente definiu a Melina como a liderança da América do Sul. Tipo, a gente vai colocar ela lá e a gente vai começar a trabalhar para a América Latina se unir, né? Acho que a gente tem que. E a gente conta contigo, tá, Deise? Obrigada. Eu sei que você está nos Estados Unidos, mas a gente conta com você, com essa parte do seu DNA brasileiro aí, para a gente levar essa mensagem, tá? Me passa muito na cabeça, sabe? Gente, eu quero que o Brasil tenha isso também, tem uma coisa nova aqui. Mas os meus amigos brasileiros, a gente quer compartilhar, né? Porque às vezes demora um pouco para chegar no Brasil, né? As notícias. Com certeza. Deise, tudo de bom para você. Obrigado demais pelo papo. Gratidão enorme pelo bate-papo. E ótimo final de semana para você, de muito aterramento, curtição, energia boa, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar uma mensagem. Pode. Tá? Eu posso mandar referências do que eu falei, tudo, tá? Referências científicas. Podem me mandar mensagem. A Deise tem um canal do YouTube também, viu, gente? Eu vou colocar na descrição. Terminando o nosso bate-papo aqui, eu já vou pedir a Deise o canal do YouTube dela, o Instagram, colocar o link no WhatsApp da descrição, para que todo mundo possa entrar e comunicar. Porque eu vi aqui que a Débora, a Gisele, estão interessadas. Então, já que vocês comentaram, eu vou terminar a transmissão aqui e já vou colocar as conexões, tá bom? Tá ótimo, ótimo. Muito obrigada. Agradeço, Thiago. Deise, gratidão. Beijo para você, tá? Tchau para todo Deus, amém. Nós todos. Tchau, pessoal. Valeu. Oh, não. Deu certo? Parece que sim. Opa.